Queimar sálvia, filtros dos sonhos, entretenimento demoníaco, certos tipos de livros, ornamentos, esculturas, estátuas. Essas coisas podem carregar um espírito por trás delas. Esses objetos podem ter um espírito demoníaco a eles ligados. As pessoas que possuem tais itens em suas casas já experimentaram coisas estranhas, inquietantes ou até mesmo sobrenaturais. Vamos dar uma olhada em alguns dos itens mais perigosos que não devem ser encontrados em um lar cristão. Queimar sálvia é uma prática aceitável para os cristãos. Para considerar isso, você deve entender por que essa prática se tornou tão popular. A primeira coisa a saber é que queimar sálvia é, na verdade, um ritual. Pessoas que queimam sálvia fazem isso com a crença ou intenção de alterar ou limpar a atmosfera ou o ambiente espiritual ao redor de uma pessoa ou lugar. Em algumas partes do mundo, queimar sálvia é um ritual antigo destinado a expulsar espíritos negativos ou malignos. Hoje em dia, quando as pessoas queimam sálvia em suas casas, muitas vezes dizem que é para se livrar de energia ruim, afastar espíritos malignos ou para fins medicinais e de cura. Mas aqui está por que essa prática é problemática. Em primeiro lugar, a sálvia está conectada à bruxaria e ao ocultismo. Na verdade, a sálvia pode ser usada para invocar e conjurar várias coisas na bruxaria. Em segundo lugar, se você precisa de sálvia para expulsar espíritos malignos ou limpar espiritualmente sua casa, então você não precisa de Jesus. Quando você queima sálvia ao redor da sua casa, com o propósito de alterar ou limpar a atmosfera, você está indicando que confia mais nessa prática do que no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode invocar o sangue de Jesus Cristo sobre sua casa, e nenhum demônio ou espírito maligno entrará. Mas quando você queima sálvia, está dizendo que prefere usar sálvia do que confiar em Jesus. Os filtros dos sonhos são objetos profundamente enraizados na cultura nativa americana, destinados a afastar pesadelos de uma pessoa dormindo e permitir que apenas bons sonhos cheguem até ela. Algumas pessoas até veem esses objetos como símbolos de espiritualidade e proteção, frequentemente colocando-os acima das camas ou nas janelas. No entanto, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, avisa os cristãos vivendo em uma cultura pagã a não serem governados pela superstição e magia, mesmo que seja em nome de vários ídolos. Quando uma pessoa coloca objetos como filtros dos sonhos em sua casa, ela dá consentimento para que qualquer espírito ligado a esses objetos a influencie. No fim, você descobrirá que o diabo está por trás de tais objetos, que supostamente são benéficos. O diabo é um doador de falsas ajudas. Um filtro dos sonhos não afastará espíritos malignos ou pesadelos. Satanás vem imitando um anjo de luz, então você precisa estar muito consciente disso. Entretenimento oculto ou demoníaco. Que tipos de filmes estão em sua casa? Que tipo de pôsteres estão pendurados? Que tipo de videogames seus filhos estão comprando ou jogando? Que tipo de jogos de tabuleiro estão no seu armário? Acredite ou não, certos objetos convidam certos espíritos. Os provedores de mídia não têm mais vergonha de apresentar conteúdo com ligações ao mundo demoníaco. Muitos artistas, jovens e velhos, agora falam livremente sobre seu envolvimento com a nova era, bruxaria e o ocultismo. Se você tem pôsteres de certos filmes ligados ao sobrenatural, ou lembranças ou mercadorias de um programa relacionado ao ocultismo, livre-se dessas coisas. Lembre-se, Satanás é o grande enganador. Ele é um especialista em fazer o perigoso parecer inofensivo e o escuro parecer atraente. Ele é um mentiroso cujo objetivo é enganar, destruir e afastar você de onde Deus quer que você esteja. A Escritura chama os crentes a serem santificados, a estarem no mundo, mas não serem do mundo, a serem separados e não se envolverem com aquilo que não honra o Senhor. Livros.
Outros itens que você precisa se livrar estão na categoria de livros. Isso inclui qualquer material da nova era, material ocultista, livros relacionados à feitiçaria, magia e manifestações sobrenaturais. Todos esses livros precisam ser queimados. Uma história interessante no livro de Atos, capítulo 19, conta como o apóstolo Paulo estava em Éfeso pregando o evangelho. Pela mão de Deus, Paulo foi capaz de realizar milagres poderosos. Esses milagres extraordinários incluíam ocasiões em que lenços ou aventais que haviam tocado sua pele eram colocados sobre pessoas doentes, e elas eram curadas de suas doenças e os espíritos malignos eram expulsos. No entanto, um grupo de homens viu isso e quis imitar esse poder. Eles tentaram usar o nome do Senhor Jesus em seus encantamentos, dizendo: "Eu te ordeno em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que saias." Esses homens, que eram filhos de um sacerdote chamado Seva, estavam fazendo algo perigoso. Eles estavam essencialmente brincando no reino espiritual sem a cobertura de Deus. Um dia, esses 7 filhos foram expulsar um demônio, mas o espírito maligno respondeu: "Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês?" O homem possuído pelo espírito maligno então saltou sobre eles, dominou-os e os atacou com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Depois que isso aconteceu, a história se espalhou por todos os que viviam em Éfeso, e todos ficaram tomados de medo, mas o nome do Senhor Jesus era grandemente exaltado. Muitos dos que creram vieram e confessaram publicamente o que haviam feito. Um número considerável dos que tinham praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O ponto dessa história é que quando você vem a Cristo, todas as práticas pecaminosas devem ser queimadas, especialmente aquelas relacionadas ao uso de magia. Não importa o quanto você gostou de ler um livro ou o que ele ensinou a você. Como cristão, você deve se livrar de quaisquer livros que sejam ocultistas por natureza. Destrua qualquer tipo de livro de feitiços ou encantamentos e livre-se dos livros de manifestação. O último tipo de objeto a ser destacado são estátuas, esculturas e ornamentos que são idólatras por natureza. Em uma casa cristã, devemos ser muito cuidadosos ao decorar com estátuas e esculturas. Alguns itens representam deuses de outras religiões. Alguns fazem parte de rituais e sacrifícios para o ocultismo ou bruxaria, e alguns são orados e dedicados a um espírito, carregando assim um espírito com eles. Outros itens são apenas réplicas de objetos encontrados em templos pagãos ao redor do mundo. As pessoas criam diferentes atmosferas e convidam uma presença para suas casas através dos objetos e atividades que acontecem. Algumas pessoas fazem isso sem perceber. Mas como filhos de Deus, que tipo de atmosfera podemos criar se adorarmos sinceramente a Jesus Cristo? Que tipo de atmosfera podemos criar se começarmos a falar, ler, ouvir e tocar a palavra de Deus? Os cristãos deveriam estar ouvindo música secular. Os cristãos deveriam estar assistindo qualquer coisa produzida pela indústria do entretenimento. Neste vídeo, vamos olhar o lado sombrio da música e do entretenimento. Um dos maiores nomes da música atualmente é Taylor Swift. Ela é uma das artistas mais vendidas do mundo. Mas por um momento, vamos dar uma olhada nas letras de algumas músicas do seu álbum mais recente. Na música intitulada Guilty as Sin, culpada como o pecado, algumas das letras dizem: "E se eu afastar a pedra, eles vão me crucificar de qualquer maneira. E se a maneira como você me segura for o que realmente é sagrado." E na música But Daddy, I Love Him, mas papai, eu o amo, diz: "Eu acabei de aprender que essas pessoas só te criam para te prender." Saras e Hanas em seus melhores trajes de domingo, segurando suas pérolas, suspirando que bagunça. Agora, há aqueles que dirão que é apenas música ou que as letras não são significativas.
No entanto, deixe-me chamar a atenção para este artigo. A Premier Christianity relatou o seguinte: é verdade que Swift se referiu a si mesma como cristã e cantou sobre orar a Jesus. O problema é que há tantos temas da nova era e ocultistas que aparecem não apenas em suas letras, mas também em suas páginas de redes sociais e durante suas apresentações no palco. Isso levou a alegações do ex-integrante da Boyzone, Shane Lynch, de que Swift realizava rituais satânicos no palco. Em uma entrevista ao jornal irlandês Sunday World, Lynch disse sobre Swift: você assiste a um de seus shows e ela tem 2 ou 3 rituais demoníacos com pentagramas no chão, com todo tipo de coisa no palco dela. Existem outras razões para se preocupar também. Swift faz um símbolo de chifre do diabo enquanto performa a música Cruel Summer, Verão Cruel, que faz referência ao seu interesse amoroso sorrindo como um diabo. No videoclipe da música Willow, Salgueiro, Swift e seus dançarinos estão vestidos como um coven de bruxas na floresta, usando túnicas pretas e carregando orbes douradas. A música teve alguns remixes intitulados The Lonely Witch, a bruxa solitária, e The Dancing Witch, a bruxa dançante. O salgueiro é um material tradicional para fazer varinhas mágicas. Sua música Karma glorifica o conceito não cristão de ter que viver múltiplas vidas para pagar nossas más ações. As letras retratam o karma como um deus. Tudo isso levou alguns cristãos a especularem se Swift é uma bruxa ou até mesmo uma satanista. Swift é apenas um exemplo entre muitos outros. Muitos artistas, jovens e velhos, agora falam livremente sobre seu envolvimento com a nova era, bruxaria e o ocultismo. A juventude desensibilizada de hoje vê tais anúncios como mais esclarecidos do que perigosos ou repulsivos. Vanessa Hudgens, uma estrela da Disney que atuou em televisão e filmes, disse à marca multimídia Nylon, em abril de 2023, que sempre se sentiu atraída pela bruxaria. Ela respondeu sim, com ousadia, quando perguntada se sentia como uma bruxa, acrescentando: sempre fui atraída pelo escuro e pelo desconhecido, bem como pela herbologia, desde que era criança. Hudgens disse ao repórter que teve seu despertar enquanto filmava um dos filmes A Princesa e a Plebeia, e que ser uma bruxa para ela significa conectar-se aos meus anjos, meus ancestrais, meus guias espirituais, minha brigada espiritual. Ela também revelou que tem o dom da visão e vê fantasmas desde que consegue se lembrar. Então, por que tudo isso importa? Por que pais conservadores e cristãos deveriam se preocupar com o que está acontecendo no mundo do entretenimento? Talvez você nem esteja familiarizado com os filmes, programas de TV ou atores mencionados até agora. Talvez você esteja pensando que este tópico não te diz respeito. Você não assiste ou apoia esses tipos de programas de TV ou filmes, ou ouve música com temas sombrios. Você deveria se preocupar com isso? Absolutamente sim. Em Ezequiel 33, lemos que Deus desejava que seu povo fosse vigias. O termo vigia se refere a uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros, particularmente o bem-estar espiritual dos outros. Precisamos de discernimento, e acredito que outro termo para discernimento é visão espiritual. Você tem visão do espiritual. Você está considerando que tipo de atmosfera está sendo criada por este filme, programa ou jogo. Você está considerando se a música que está ouvindo glorifica a Deus ou te afasta de Deus. A visão espiritual te fará fazer perguntas sobre o artista, sua vida e suas crenças. Todo crente deve ter uma medida do Espírito Santo para ajudá-lo a discernir decisões e escolhas na vida cotidiana. No mundo de hoje, a crescente flerte com o mal, a aceitação do envolvimento com a bruxaria, o ocultismo, o satanismo e o reino espiritual sombrio só podem levar ao desastre. Isso envenena a mente e a alma. Satanás é o mestre de marionetes de tudo isso.
Como a maçã envenenada na história da Branca de Neve, ele disfarça o que é mau e perigoso para que pareça adorável e bom. Ele faz isso de muitas maneiras, incluindo empregar técnicas de dessensibilização, envolvimento de conteúdo sombrio em comédia e usando jovens atores populares e artistas musicais para dizer que não é grande coisa. Muitos hoje dizem que pedir orientação, poder ou energia do lado escuro é bom. Eles insistem que não é perigoso, mas é perigoso. Quando brincamos com fogo, nos queimamos. É tão simples assim. A Bíblia diz que o negócio de Satanás é roubar, matar e destruir. Ele é chamado de destruidor. Ele roubará sua alegria, destruirá sua felicidade, sua família e sua vida se você lhe der uma oportunidade. O que a Escritura diz para fazer? Diz para não dar a Satanás uma oportunidade. Além disso, a Bíblia tem muito a dizer sobre bruxaria ou aqueles interessados em se envolver em atividades paranormais. Diz em Deuteronômio 18, 9 a 12: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. Zacarias 10, 2 avisa: Porque os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos falsos, dão consolações vãs. Por isso andam errantes como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Finalmente, o apóstolo João escreveu em 1 João 4, 1 a 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, o que devemos fazer? Devemos aderir ao desafio bíblico de fugir do mal. Não olheis para ele, escreveu o profeta Abacuque. Lembre-se, Satanás é o grande enganador. Ele é um especialista em fazer o perigoso parecer inofensivo e as coisas escuras parecerem atraentes. Ele é um mentiroso, cujo objetivo é enganar, destruir e afastar você de onde Deus quer que você esteja. A Escritura chama os crentes a serem santificados, a estarem no mundo, mas não serem do mundo, a serem separados e não se envolverem com aquilo que não honra o Senhor. Enquanto você considera o desafio neste ensinamento, deixe-me deixar você com estas palavras do apóstolo Pedro. Ele escreve em 1 Pedro 5, 8: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você já percebeu que seu ambiente e suas circunstâncias têm uma influência sobre você? Talvez você tenha se visto agindo de maneira diferente, dependendo do grupo de pessoas com quem está. Podemos ser muito religiosos ao redor de nossos amigos religiosos, muito orantes quando estamos entre guerreiros de oração e muito seculares ao redor de nossos amigos seculares. A razão para isso é que, como seres humanos, somos facilmente influenciados. Somos muito moldáveis e podemos nos adaptar a situações, ambientes diferentes e pessoas diferentes. Embora alguns possam fazer isso melhor do que outros, o princípio permanece o mesmo. É por isso que a Bíblia adverte que más companhias corrompem bons hábitos, porque podemos ser influenciados por aqueles ao nosso redor. Nós também somos influenciados por nossos sentidos, ou seja, as coisas que vemos, ouvimos, cheiramos, provamos e tocamos moldam nossas vidas de maneiras que, na maioria das vezes, desconhecemos. Se forças espirituais quisessem influenciá-lo, quais métodos você acha que usariam? Claro, elas tentariam influenciá-lo através dos seus sentidos, pelas coisas que você vê,
ouve e até pelo que cheira, prova e toca. Se você está cético sobre como pode ser influenciado espiritualmente através do cheiro, gosto e toque, só precisa olhar para alguns dos rituais ocultistas por aí que envolvem todo tipo de atividades ímpias. A questão sobre nossos sentidos é que eles são portais espirituais abertos. Tanto boas quanto más forças espirituais podem nos acessar por esses meios. Com base no que escolhemos deixar entrar através dos nossos sentidos, podemos alimentar a luz ou a escuridão dentro de nós. Podemos alimentar nosso espírito, que está faminto e sedento por Jesus Cristo, ou podemos alimentar a carne, o homem carnal que anseia por prazer e ganho egoísta. Para estar preparado para a guerra espiritual, precisamos entender como as pessoas permitem que o diabo acesse seus corações, mentes, corpos e lares. Como criamos espaço para ele operar em nossas vidas? A resposta é simples. Nós o deixamos entrar. O diabo não pode acessar uma porta fechada, mas uma porta aberta é um convite. Algumas das portas que deixamos abertas para o diabo são as coisas que assistimos e vemos. Consumimos mais conteúdo de mídia do que qualquer outra geração na história. Com serviços de streaming em abundância, temos acesso a mais programas, filmes e conteúdo do que nunca. Mas muito desse conteúdo é material que nunca deveria cruzar nossos olhos como crentes. Muito do conteúdo da mídia está cheio de violência, lascívia e outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. Um estudo mostrou que o americano médio viu 200 mil atos de violência na televisão até os 18 anos. Que tipo de brecha o diabo poderia ter em você com essa exposição? Dessensibilização, talvez? Uma sensação de que não é tão ruim assim. Talvez ele te prepare para não ter tanto problema com outros se comportando violentamente, ou talvez você comece a fazer desculpas para seus próprios atos de violência. Pense sobre isso. O diabo poderia realmente tentar dessensibilizá-lo para que você possa tolerar atos indecentes fora dos parâmetros que Deus estabeleceu? Sim, ele poderia. Ele poderia mudar a própria composição celular da sua química cerebral através do que você está assistindo repetidamente. Sim, damos ao diabo acesso a tudo isso pelo que permitimos entrar pelos nossos olhos. A internet oferece outra avenida pela qual nossos olhos nos dão acesso ao diabo. Numerosos estudos concluíram que as redes sociais são uma das principais causas de infelicidade no mundo. Através desta ferramenta, Satanás tem sido capaz de ganhar uma vantagem, expondo nossos olhos a indignidades, violência e pornografia. Você ficaria surpreso ao descobrir quantas pessoas sofrem de ansiedade e depressão impulsionadas pelas redes sociais. Para muitos de nós, nossos olhos são a principal e mais poderosa avenida que Satanás usa para entrar em nossas casas e vidas. Outra maneira poderosa pela qual o inimigo ganha uma vantagem em nossas vidas é através do que ouvimos. A música é um meio espiritual poderoso que pode nos abrir para receber o Espírito de Deus ou o Espírito do inimigo. Como o conteúdo visual, a tecnologia musical fez avanços surpreendentes, dando-nos acesso a mais música do que nunca na história. Se você está em qualquer plataforma de streaming de música, você tem acesso a quase todas as músicas já gravadas. No entanto, como o conteúdo visual, grande parte da música popular não é edificante ou inspiradora. Em vez disso, está cheia de violência, coisa promíscua, espíritos rebeldes e linguagem vulgar. Qualquer pessoa que ouve música sabe que é uma experiência espiritual. A música ganha acesso ao seu eu interior de uma maneira que outras coisas não podem. O diabo absolutamente usa esse meio para ganhar acesso aos nossos corações e mentes. Algumas outras maneiras pelas quais o diabo ganha acesso a nós são amizades e relacionamentos não saudáveis que nos levam por caminhos ímpios e em práticas ímpias. Quantos jovens se voltam para as drogas e o álcool por causa da pressão dos colegas? Quantos começam a se envolver em práticas sexuais pecaminosas por causa da companhia ímpia que mantém? Esta
É mais uma avenida pela qual o diabo ganha uma vantagem. Muitas pessoas não sabem que o que absorvemos, o que alimentamos, o que continuamente ouvimos e assistimos, tudo tem um efeito espiritual sobre nós. Algumas dessas coisas que absorvemos nos fecham e bloqueiam nossa percepção espiritual. Ficamos complacentes, confortáveis e cegos para os esquemas do inimigo, o que realmente nos coloca em um estado de vulnerabilidade para os ataques e influências do diabo. No entanto, coisas piedosas, a palavra de Deus, oração, ouvir a palavra de Deus, trabalham para fortalecer e vivificar nosso espírito. Em troca, nos tornamos cristãos mais fortes, ousados, vigilantes contra o inimigo. Então, como nos protegemos contra a influência do diabo? O apóstolo Paulo nos dá a resposta em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Devemos guardar as portas dos nossos sentidos e apenas consumir aquelas coisas que são puras, piedosas e que direcionam nossas mentes e corações a Deus. Da mesma maneira que o diabo ganha acesso a nós através dos nossos sentidos, Deus também pode ganhar acesso a nós se nos colocarmos na posição de ouvi-lo. Se assistirmos a conteúdo que é edificante, inspirador e que nos constrói em vez de nos derrubar, isso pode nos aproximar de Deus. Se ouvirmos música que glorifica a Deus e nos traz esperança e alegria, isso pode nos aproximar de Deus. Se usados para propósitos sagrados, essas coisas também nos protegerão das influências do inimigo. Vamos seguir o conselho da Escritura e direcionar nossas mentes para as coisas que são puras, amáveis, de boa reputação e dignas de louvor. Então, nossas mentes serão fortificadas contra qualquer ataque do inimigo. Como cristãos, acreditamos que Deus pode e nos avisa quando estamos em perigo ou precisamos fazer mudanças em nossas vidas. Muitas vezes, Deus pode e nos avisa através das Escrituras. A palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para nos guiar e nos avisar de perigos e armadilhas potenciais. Em 2 Timóteo 3:16 e 17, a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus tem vários avisos concernentes a todas as áreas da sua vida. Quando se trata do seu coração, a palavra de Deus diz para guardá-lo com toda diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Quando se trata das pessoas ao seu redor, a palavra de Deus, em Romanos 12, nos diz para fazermos tudo o que pudermos para viver em paz com aqueles ao nosso redor. Quando se trata dos seus pensamentos, a palavra de Deus diz para levar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Quando se trata da sua atitude, a palavra de Deus nos dá as bem-aventuranças em Mateus 5. Quando se trata de como vivemos nossas vidas, a Bíblia contém vários avisos sobre as consequências do pecado e da desobediência, bem como orientações sobre como viver uma vida que agrada a Deus. Para aqueles que vivem em pecado, somos avisados de que o salário do pecado é a morte. Para aqueles que estão cheios de orgulho, somos avisados de que o orgulho vem antes da queda. Para aqueles que vivem em rebeldia, somos informados para não endurecermos nossos corações. Para aqueles que são inflexíveis, a Bíblia nos avisa sobre os perigos da inflexibilidade e da amargura. Em toda a palavra de Deus, recebemos esses avisos que são destinados a nos guiar através da vida e nos manter no caminho certo. Outra maneira pela qual o Senhor nos avisa é através do Espírito Santo.
Deus fala conosco através do Espírito Santo, que nos guia e nos convence do pecado. No livro de João, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo pode ser aquela voz pequena e suave que fala com você e convence seu coração do pecado. John Piper disse uma vez sobre o Espírito Santo que ele é a maneira pela qual Deus fala em nossas vidas e nos direciona ao caminho da obediência. Além disso, Deus pode usar as circunstâncias em nossas vidas para nos avisar ou nos guiar em uma direção diferente. Por exemplo, podemos experimentar uma série de contratempos ou obstáculos que deixam claro que estamos no caminho errado. Ou talvez Deus possa fechar uma porta que pensávamos estar aberta para nós. Em Romanos 8, 28, Paulo escreve: "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Mesmo circunstâncias difíceis podem ser usadas por Deus para nos guiar em direção à sua vontade para nossas vidas. A mão de Deus está em cada detalhe de nossas vidas, quer sintamos isso ou não. Deus pode nos avisar de várias maneiras, incluindo através das Escrituras, do Espírito Santo e das circunstâncias. Como cristãos, é importante estarmos abertos à orientação de Deus e buscar sua sabedoria em todas as áreas de nossas vidas. O Senhor tem um plano para cada um de nós e podemos confiar que Ele nos guiará e nos avisará ao longo do caminho. Precisamos sempre ter em mente que o que fazemos hoje, enquanto estamos vivos e respirando, afetará o mundo invisível para nós. Mateus 6, 33 coloca isso desta forma: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Uma tradução diferente diz: "Mas primeiro e mais importante, busquem, visem e se esforcem pelo reino dele e pela sua justiça, sua maneira de fazer e ser certo, a atitude e o caráter de Deus. E todas essas coisas também serão dadas a vocês." Para colocar isso em perspectiva, estamos sendo instruídos a escolher Jesus Cristo em um mundo que o está rejeitando. Estamos sendo chamados a viver uma vida justa em um mundo hostil. Estar no campo de Deus significa que Jesus Cristo sozinho governa e reina em sua vida. Não há outro Deus a quem você se prostra senão Jesus. Viver uma vida justa em um mundo hostil significa que Jesus Cristo tem a autoridade sobre as escolhas que você faz. Ele governa sua vida de pensamento e é o fator motivador por trás de suas ações e feitos. É imperativo lembrar que nossas ações, escolhas e até mesmo os objetos que mantemos em nossas casas têm um impacto profundo e significativo em nossas vidas espirituais. Vivemos em um mundo repleto de distrações e tentações, onde o sutil engano de Satanás pode facilmente nos desviar do caminho de Deus. Porém, a graça e a luz de Cristo são mais poderosas que qualquer escuridão. Portanto, escolhemos deliberadamente a pureza, a verdade e a santidade. Devemos guardar nossos corações e mentes com toda diligência, mantendo o foco naquilo que é digno, justo e louvável. A palavra de Deus é nosso guia e nosso escudo, proporcionando a sabedoria e a proteção necessárias para navegar pelas complexidades da vida moderna. Ao buscar a presença de Deus, permitimos que seu Espírito Santo nos transforme e nos renove, afastando todas as influências negativas e preenchendo-nos com sua paz e amor. Em meio às provações e tribulações, lembremo-nos sempre de que somos chamados para sermos luzes brilhantes em um mundo escuro, reflexos da glória de Cristo. Que cada escolha que façamos, cada palavra que pronunciamos e cada objeto que mantemos em nosso lar seja uma oferta de louvor e adoração ao nosso Criador. Que nossa vida seja um testemunho vivo do poder redentor de Jesus, mostrando ao mundo que, em meio à escuridão, há uma esperança eterna e imutável em Cristo.
Abrace essa verdade com fervor e fé, sabendo que em todas as coisas Deus está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Sigamos firmes, vigilantes e cheios do Espírito, prontos para enfrentar qualquer desafio com a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.